Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Amém. Vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por mais um domingo na tua casa, na tua presença. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui se encontra e cada um aqueles que não puderam vir, Senhor Jesus. Cuide de todos, que o Senhor venha abençoar e proteger, iluminar o caminho de cada um. Te agradecemos em nome do Pai. Amém. Amém. Se
Boa noite. Boa noite. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém. Agora a diaconisa vai recolher os dízimos das ofertas. Obrigado, Senhor, por cada irmãozinho, Pai, que aqui se encontra. Obrigado, por Senhor, o dízimo e as ofertas. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um. Abençoa as crianças, abençoa a aniversariante de hoje. Que o Senhor esteja com o pregador, Pai. É o que eu peço e agradeço. E abençoa o dízimo e as ofertas. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o hino 55.
Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem concedido. Por favor, Senhor Deus, fica com todos nós, abençoe todos nós, Senhor Deus, por favor. Fique com o pregador. É isso que eu te peço desde a noite. Teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Bem, nós estamos no primeiro dia de setembro, né? Na verdade, já findou-se o primeiro dia de setembro, nós estamos no início do segundo dia de setembro. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Irmão, nós acabamos de cantar um hino muito interessante. Esse hino foi cantado durante os 5 sábados do mês de agosto. Na verdade, nós cantamos ele 10 vezes no mês de agosto, né? E talvez a gente cantou e não percebeu o que esse hino diz. Ele diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso está escrito lá nos Salmos, no Salmo 119, no verso 11. O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante isso, que isso é plenamente verdade. É plenamente verdade. Se escondermos, se guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, de maneira nenhuma vamos pecar contra Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Um assunto que eu não deveria estar falando. Um assunto que eu não deveria estar falando para nós. Porque nós já somos as pessoas que deveria estar fazendo de acordo com como diz as Escrituras. Para evitar qualquer dúvida, eu trouxe a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é mais conhecida como Bíblia Católica. É a Bíblia Católica. Ela é produzida, é editada pelas Edições Paulinas. Eu já estive nas Edições Paulinas. Antes de conhecer as Escrituras, eu ia ser padre. E hoje não sou padre, não sou pastor, mas graças a Deus conheci a Bíblia. Nós na época éramos assim bastante fervorosos, éramos a família católica mesmo, né? Hoje a gente vê muita gente dizendo que é católico. Aí você pergunta: você vai quantas vezes à igreja? Eu disse: nem me lembro a última vez que fui. É católico, né? É de nome só, né? Mas nós lá em casa nós éramos católicos mesmo, tá certo? Aquele que faz tudo como manda o figurino, ou como manda a igreja. Está chovendo? Bem. Então hoje nós vamos conhecer esse assunto, que eu considero polêmico, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque às vezes a gente faz e às vezes a gente não faz. Mas a gente vai conhecer esse assunto dentro da Bíblia Católica, dentro da Bíblia de Jerusalém. Por que eu decidi trazer esse assunto dentro dessa Bíblia? Para que a gente possa ver, e as pessoas que estão nos assistindo, de que a Bíblia Católica e a Bíblia chamada protestante não tem diferença. Tá certo? Muito pelo contrário. Eu, particularmente, até gosto dessa versão. Tá certo? Gosto dessa versão. Hoje nós temos assim várias versões, algumas versões assim
muito atualizada, muito na linguagem de hoje, é muito bom para o entendimento. Mas essa Bíblia vai trazer uma coisa que você vai gostar. Pelo menos eu espero que você goste. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Eu preparei meu sermãozinho, escrevi ele todo aqui. Nós vamos abrir primeiro em 1 Timóteo. Luciano, se você quiser, você pode colocar aí na tela, viu? 1 Timóteo, capítulo 2. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Tá certo? Abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Estou buscando aqui, eu não tenho muita assim familiaridade com essa Bíblia, mas eu achei aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Vamos orar? Santíssimo Deus que estás nos céus, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos conceda uma porção do Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra e botar em prática. E assim fazermos a Sua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Muito bem, a igreja disse amém, então tá, assim seja, né? Então tá bem. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Vou botar meu celular aqui, são 19 horas e 45 minutos. Eu espero não me demorar muito, tá certo? Tem muita coisa para a gente ver. O verso 2, eu leio aqui na Bíblia, deixa eu achar. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. O verso 3, deixa eu achar aqui. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, diz o verso 3, e agora o verso 4, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu estava hoje na barbearia, cortando meu cabelo, e o Senhor está aqui. Eu não tenho assim minha mente não é muito boa para se lembrar das pessoas, mas graças a Deus que as pessoas têm uma mente boa e se lembram de mim. Mas não é por causa da idade não, eu era assim meio criança, eu não tinha a pessoa falava comigo e eu ficava, quem é? E ainda hoje eu já acho diferente, né? Eu faço de conta que está tudo bem, que eu estou conhecendo a pessoa, que eu estou me lembrando dela e tal, isso aqui. E depois eu pergunto para minha esposa, tu conhece? Quem é? Então aí o camarada veio e me falou que está descobrindo coisas na Bíblia e tal. E algumas coisas divergem do meu aprendizado. E ele disse, não, mas isso é porque é na sua religião. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, aqui na igreja e fora da igreja, que não existe isso. Não existe isso. A igreja age dessa maneira porque eles entendem dessa maneira. A igreja adventista age dessa maneira porque eles entendem dessa maneira. E a igreja fulana e tal age dessa maneira porque entende dessa maneira. Não. Isso não é verdade. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Ela não é uma verdade para cada um. Ela é uma verdade absoluta.
a Bíblia não deixa margem para você andar em caminhos diferentes. Porque não existe dois caminhos para se chegar ao céu, só existe um. Não existe dois caminhos para se chegar ao inferno, só existe um. E a Bíblia traça o caminho em que nós devemos andar para se chegar ao céu. Jesus Cristo, o justo. E depois vem assim umas determinações para o nosso dia a dia, para a nossa vida, umas aplicações, umas doutrinas, uns ensinamentos, para que a gente possa seguir em confiança ao Deus eterno, em fidelidade ao Deus eterno. Então, o livro de Timóteo está dizendo para a gente que a Bíblia é que a vida cristã precisa adquirir, todo o conhecimento da verdade. Então não é só um pouquinho aqui e na outra igreja outro pouquinho. Não. A Bíblia é para a gente adquirir o conhecimento de toda a verdade. Hoje eu vou tratar somente de um assunto. O dia de descanso. Esse é o nosso assunto. O dia de descanso. Abra sua Bíblia. Ou melhor, abra sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos estar mergulhando no livro de Atos, tá? Não estou trazendo coisas só do Velho Testamento. Nós vamos usar o Velho Testamento, porque a Bíblia de Jerusalém vai estar me ajudando, a Bíblia Católica vai estar me ajudando. Então eu separei uma única passagem bíblica do Velho Testamento, que eu gosto da maneira como a Bíblia de Jerusalém traz para nós o assunto. Então, Atos capítulo 13, a gente vai ver o verso 14 e o verso 15. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque a Bíblia é assim, na minha os versos vão terminando, depois começa já, aqui não, é assim misturado, como se fosse uma leitura só, né? Na realidade, a Bíblia no original, ele não foi dividido nos versos como a gente conhece. Era assim, uma leitura só, é como você escrever uma carta, não tem nem parágrafo. Então vamos ver aqui. O verso 13 e o verso 14. O verso 13 diz assim: a chegada a Antioquia da Pisídia, de Patos, onde embarcaram. Melhor, verso 14. Vamos deixar o verso 13 de mão, porque é só a chegada lá do pessoal. Vamos ganhar um tempinho. Eles, porém, penetrando de Perge, perdidinho nessa Bíblia. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Lá, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Diz o verso 15: depois da leitura dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: irmãos, se tendes algumas palavras de exortação ao povo, falai. Esse é o verso 15. Nós terminamos. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, não existe assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não, isso só existe no Velho Testamento. Não existe no Novo Testamento
o sábado tem que ser guardado. Não existe no Novo Testamento. O que é então que existe no Novo Testamento a respeito do sábado, a respeito do dia de descanso? No Novo Testamento só existe a prática. O que era que eles praticavam no dia de sábado? Então a gente já está vendo o primeiro verso que eu escolhi, em Atos capítulo 13, o verso 14 e o verso 15. O apóstolo Paulo e outros entrando na igreja no dia de sábado. Agora a gente vai ver aí no capítulo 13, ainda no capítulo 13, o verso 42 e o verso 43 e o verso 44, ou seja, do 42 até o 44. A gente vai ver uma outra situação. Diz assim: à saída, convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte. Aí diz o verso 43: dissolvida a reunião da sinagoga, preste bem atenção que nós lemos lá no 13, eles chegaram lá, já chegaram e foram para a igreja. E ainda continua, aí no verso 43, dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram a Paulo e a Barnabé, e estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Deus. E o verso 44: e no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Então nós temos aqui, somente nessa pouca leitura que nós fizemos no capítulo 13, nós temos já 3 sábados sendo observados, servindo para ir à igreja. Um dia que serve para ir à igreja. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem bíblica dizendo que no sábado eu, como adulto masculino, hoje também as mulheres jogam bola, né? Ou criança indo jogar bola. Você não vai encontrar. Simplesmente não vai encontrar. Mas você vai encontrar muito no Novo Testamento o sábado sendo usado para a cura e sendo usado para o ensinamento bíblico de casa em casa e sendo usado para ir à igreja. Agora nós vamos ler no capítulo 15, abra sua Bíblia aí, no capítulo 15, a gente vai ler o verso 21. No capítulo 15, o verso 21. O verso 21 diz assim: com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade os seus pregadores, que leem nas sinagogas todos os sábados. Moisés tem em cada cidade, desde geração antiga, ainda hoje é assim, tem em cada cidade aqueles que leem a Bíblia, que falam sobre as ações dos profetas e dos apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, prega na igreja dessa maneira todos os sábados. Nós vamos dar continuidade, o sonoplasta chegou, nós vamos ver um vídeo muito interessante. Preste atenção nesse vídeo.
criado na igreja adventista até os 5 anos de idade. Foi criado na igreja adventista na igreja, até os 5 anos. Eu, particularmente, quando fui ter idade, 10, 12 anos, eu sempre frequentava um programa especial, semana de oração, eu sempre ia na igreja. Quando eu cheguei a ficar adulto, comprei um caminhão, comprei um outro caminhão de sociedade com meu pai também, e fomos viajar. Viajei o Brasil inteiro, e numa dessas viagens, meu pai veio a ter um acidente no qual ele faleceu. Ele, apesar de estar afastado de 20 anos da igreja, ele morreu num domingo e sábado ele tinha ido na igreja. E no meio da viagem, meia hora antes do acidente, nós paramos num posto e eu perguntei se ele ia tomar café. Ele falou que não, que ele tinha feito um acerto com Deus e que realmente ele ia botar a vida dele em dia e ia voltar da igreja. Meia hora depois, eles estavam. E eu, quando vi ele lá no acidente, eu tomei um propósito de voltar para a igreja. Falei, vou voltar nas coisas de Deus. Veja bem o que esse camarada fez. Tudo meu pai tinha vivido, não adiantou nada, acabou ali aquela hora com ele. Mas eu fiquei muito seguro aquela hora também, porque ele me deixou um patrimônio muito grande. Ele me deixou o caminho que eu devia seguir. Ele sempre falava comigo, nas horas que estava conversando, perca tudo, mas não perca a sua salvação. Porque tudo que se tem é a sua salvação. E eu, naquele momento que eu vi ele lá esticado no chão, eu falei, vou enterrar ele e vou voltar para a igreja. E voltei para a igreja, batizei eu, minha esposa e minha filha. Muitas coisas aconteceram na vida de Márcio depois que ele selou seu compromisso com Deus. Mas uma coisa em especial mudou o rumo dessa história. Ele recebeu como pagamento de uma dívida um posto de gasolina. Era mais um capítulo de sua trajetória escrito pelo Salvador Jesus. Olha aí a bênção. Milagre. Fiz o propósito, falei, agora vou tentar aumentar 20 mil litros da dentro do posto, porque se eu parar os sábados, é o dia que eu mais vendi, ele vai perder. E agora, fechar o posto no dia de sábado? Eu vou conseguir Dá uma paradinha aí, por favor, Luciano. E agora, o dono de um posto de combustível fechar o posto no dia de sábado, sendo que é o dia que ele tem muito lucro, ou, vamos usar o termo como ele próprio usou, é o dia que tinha mais lucro. Vamos ver o que foi que aconteceu. Programei de ir fechar dia 27 de julho de 2005. Programei de fechar ele, avisei todos os clientes. Vários clientes falaram comigo que era loucura, porque não tinha dizendo que era loucura e que não tinha condição nenhuma de fechar um posto de gasolina. Eu tentei ir na Agência Nacional de Petróleo para pegar uma licença para fechar ao sábado, eles falaram que não podia, que só o domingo que eu posso fechar. Hoje já tem uma lei no Congresso que todo comércio pode fechar os domingos, mas o sábado eu não tenho autorização. E eles falaram, você pode fechar, mas você vai correr o risco de tomar uma multa de R$ 5.300. Mas se fechasse um sábado, no sábado, ia tomar multa. Não dá para entender isso, né? Posto do camarada. Mas e aí, ele tomou a decisão de tomar multa ou não? E eu fechei o posto. Fechou o posto. Fechei, para honra e glória de Deus. Tá vendo aí? E o posto passou a me ver 10 mil litros a mais cada mês. 10 mil litros a mais cada mês. Tá vendo aí? É bênção, é milagre. E hoje toda a igreja adventista não tem milagre. Vem pessoas de longe para frente do posto para ver o posto fecha o sábado. Olha aí. E no meio Olha disso tudo, a placa aí, ó. se fosse por Não uma só funcionamos pessoa aos chamar a sábados. atenção, valeria a pena. Não, irmão, eu estou trazendo isso para você. você. Ligou um rapaz de Belo Horizonte, da Secretaria do Estado. Ele tinha mandado fazer uma pesquisa na cidade de segurança aos dias de sábado.
E o rapaz veio, fez nos outros 8 postos e voltou para Belo Horizonte. Chegando lá, ele falou: olha, só tem um aluno lá que está fechado, a gente sabe. E ele falou: pode fechar que eu vou. Na segunda ele ligou para mim e a primeira coisa que ele me perguntou: fala para mim, você é um adventista? Eu falei: isso mesmo, sou adventista. Ele falou: eu sou um ex-adventista, estou 15 anos afastado de Deus e fiquei feliz na hora que ele me falou que você está fechado. Está vendo aí? Ainda ganhou. Eu não vou te multar nem nada. Pode parar, Luciano. Irmãos, tem mais coisas para a gente ver, tem mais vídeos. Eu estou trazendo isso daqui para você entender que nós não estamos sós. Não. A igreja adventista não é essa igrejinha aqui do Parque do Futuro em Teotônio Vilela, no final da rua. Não. Nós não estamos sós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Se já está aberta, nós vamos ler o verso 13. Nós vamos ler o verso 13. Não se esqueçam, você que está me vendo, nós estamos lendo na Bíblia Católica, verso 13. Deixa eu achar aqui, para mim é meio difícil, eu não estou acostumado com ela. 11, 12, 13. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta. Esse da porta é da porta da cidade. Cidade antigamente tinha porta. Saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia haver oração. Na sua Bíblia está como? Um lugar bom para orar. Um lugar próprio para orar. Entendeu? Para a oração. Sentados, começamos a falar as mulheres que se tinham reunido. Preste atenção. Aí você sai daqui, vai para um lugar, não conhece a igreja, não conhece o lugar, não sabe onde tem a igreja adventista, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quando a gente sai da nossa cidade, quando a gente sai do meio dos adventistas, qual é a primeira coisa que a gente faz? É se esquecer que é adventista. A gente se esquece. Não procura uma cidade que tenha adventista. É raridade no meio do nosso povo acontecer isso. A gente se esquece. O apóstolo Paulo não se esqueceu que era sábado. E na cidade que ele estava, não tinha igreja que abrisse aos sábados. Mas ele ficou quieto. Ele disse: então, deixa para lá que não tem lugar. Vou ficar em casa assistindo televisão. Graças a Deus que no tempo dele não tinha ainda televisão. Mas ele não ficou em casa. Ele saiu à beira de um rio, onde achou um lugar próprio para a oração. Aí ele encontrou ali mulheres lavando roupa. E ele pregou. Se você for continuar, não é? Você for ver o texto, ou melhor, o contexto desse texto que a gente acabou de ler, você vai ver que ele ainda levou uma mulher ao arrependimento. Uma mulher rica, mas estava ali lavando roupa. Tá certo? Vamos ver outro, Luciano. Quando era criança, Victor já sonhava em ser um jogador de futebol. Mas ainda não imaginava que uma decisão importante. Agora eu quero falar mais pertinho de você. Quando era criança, Victor já sonhava no quê? Sonhava no quê? Atenção, você criança, você menino, você menina. Você sonha em ser o quê? Você sonha em ser o quê? Qual é a sua profissão? No que é que você está procurando já a se aperfeiçoar?
está sonhando no quê? Ah, eu sonho ser um capoeirista, um jogador de futebol como Neymar. Olha aí, Neymar é conhecido, hein? Não, eu quero desfilar moda como a Gisele Bündchen. Não sei nem falar esse nome dele. Irmãos, Vitor sonhava com o quê? Pode soltar, Luciano. Sonhava em ser um jogador de No futebol. rumo da carreira, justamente quando chegou ao auge de sua forma. Com 30 anos e já profissional, 30 está anos, desde 2014 já profissional. no Esporte Clube. Já no primeiro ano, o time conquistou o título paranaense, um fato inédito em 22 anos. Na mesma temporada, a equipe conseguiu acesso à Série C do Brasileirão. Em 2015, o Londrina foi campeão do interior paranaense e conquistou acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Nesta trajetória, Vitor ainda recebeu um prêmio individual como melhor jogador da competição pela Unefute. Olha, ainda ganhou o prêmio individual. O melhor jogador da categoria. Proposta para jogar na primeira divisão do futebol nacional. Olha Mas aí. o goleiro chamou mais atenção quando anunciou uma importante decisão pessoal. Para aí. No momento da carreira. Parou? Ah, agora isso é muito bom. Imagine você mãe, imagine você pai, imagine você esposa, imagine você mãe, imagine você pai, que tem um filho, que está no auge da carreira, ganhando muito, muito bem. Muito bem. Qual seria o seu conselho quando ele tomasse essa decisão? Preste atenção. Estou falando sério. Não minta não para você não, minta não. Deus está lendo o seu coração. Hoje, presta atenção, você vai ver, vai continuar o vídeo e você vai ver. Hoje, já no nosso meio, aqui em Teodoro Vilela, o Parque do Futuro, a gente já vê mãe e pai desviando os filhos. Desviando os filhos. O caso dele é um caso extraordinário. Ele estava no auge da carreira, com 30 anos de idade. Sabe-se lá, 20 anos jogando, 25 anos jogando, 30 anos de idade, no auge da carreira, num time que estava aí, ó, bombando. Eu não sei nem quais são os termos que usa quando um time está como é? No auge, sim, mas no auge vai ter um outro nome quando o time está no auge, tem um outro nome. Pode soltar aí, Luciano, vamos ver o que foi que Para jogar na aconteceu. primeira divisão do futebol nacional. Primeira divisão, Mas o isso. goleiro Primeira chamou divisão. mais atenção quando anunciou uma importante decisão pessoal. Oi. No momento da carreira, ele avisou o clube atual e interessado que guardaria o sábado seguindo a orientação bíblica e da igreja adventista do sétimo dia que passou a frequentar. Olha aí, Luciano. E examina Imagine você aqui em Teotônio Vilela, seu filho no auge da carreira, ganhando uma boa grana, mandando uma boa grana para você, aí ele liga para você: mãe, está sentada? Ô meu filho, o que foi que aconteceu? Diga logo, meu coração chega a estar tremendo. Não, mãe, não foi nada não. Mas diga, meu filho, diga logo. Eu não vou mais jogar não, eu vou guardar o sábado. Você ficou doido, menino? Você ficou doido? E sua mulher, seus filhos, você vai viver do quê? Tudo que você sabe fazer é jogar. Preste atenção no que esse camarada fez. Preste atenção. Pode soltar. esse é um assunto bem claro na Bíblia, né? E é o quarto mandamento da lei de Deus, né? 10 mandamentos. Aí quando Deus entregou a lei a Moisés, né? Escreveu com o seu próprio dedo, ele deixou ali leis morais, né? Para que a humanidade
pudesse se posicionar, pudesse ter uma certa norma, né? Uma certa organização. Né? Ele fez isso para o nosso próprio bem, né? Para que a gente soubesse, né, que matar é errado, né? Que adulterar é errado, que roubar é errado. E assim como todos esses mandamentos, amar a Deus, né, também, né, não adorar outro Deus. E assim como o sábado dá uns mandamentos, né? Ele pede para que a gente lembre, né, que a gente guarde, santifique, né? Para que a gente lembre de quem nos criou, né? De quem criou tudo, todas as coisas. Justamente esse dia ele separou para que a gente descansasse. Mesmo diante deste quadro de vitórias, o gestor do Londrina Esporte Clube já avisou que o contrato de Vitor, que vence em maio, não será renovado. Em meias incertezas, Vitor se posiciona confiante. Então, o trabalho com certeza é muito importante na vida do emprego, na minha principalmente, né? Resumindo, perdeu o emprego. Mas isso não pode ir de encontro à palavra de Deus. Então, a partir do momento que você atenção, meninos, atenção, Radassa, está falando demais. Aprendido na Bíblia, não foi pastor de igreja ou nenhum homem que me falou, não foi igreja nenhuma que me ensinou, mas foi a própria palavra de Deus. Está vendo aí? Respeito a palavra de Deus. Perdeu o emprego, tem muito dinheiro, não vou dizer milionário, porque eu não sei como eu recebi. Em respeito à palavra de Deus, eu guardo no meu coração a tua palavra, não cante, não, guarde. Ensine seus filhos. A minha convicção, né, de obediência e confiança em Deus. A postura do jogador está fundamentada em experiências passadas. Ele conta que em um momento de dificuldade recebeu a prova de que pode sim descansar. O ponto da virada foi justamente quando eu fiquei 4 meses sem clube em Salvador. Fiquei 4 meses sem clube em 2013, né, joguei um gauchão pelo São José, e a partir daquele momento eu saí do São José com R$500 no bolso. E aí fiquei 4 meses sem clube, né? Eu não tinha poupança, não tinha nada. Então, né, nesse momento eu via a providência de Deus, né, via com quem eu podia contar, com quem realmente estava do meu lado, né, porque são nessas horas que você vê quem são seus amigos, né? Quem realmente pode contar, inclusive familiares. Então, naquele momento eu pude ver a ação de Deus literal, porque de não ter nada, de um dia para o outro, ele nos deu a forma de subsistência, ou seja, a gente criou uma marca de bolsa, de carteira, e sem dinheiro a gente conseguiu os produtos com o fornecedor, e foi um grande milagre, porque a gente, num dia para o outro, tinha 50 bolsas na nossa sala de casa para poder vender. Pode parar, e a gente conseguiu ter uma renda, talvez até... Você viu o que foi que aconteceu? Só alcança a vitória aquele que já passou pela derrota. Você viu o que foi que aconteceu Você lembra o que foi que aconteceu com Davi? Por que Davi disse assim para o rei? Não, pode deixar que eu vou acabar com esse camarada. Porque eu já matei um leão, eu já matei um urso. Entendeu? Por que ele tomou essa decisão? Por que ele não ligou para o dinheiro? Porque ele já tinha um testemunho na vida dele. Mesmo sem conhecer o sábado, Deus já estava trabalhando na vida dele. Quando ele ficou sem clube, ele começou a produzir algumas coisas e vender de casa em casa. Irmãos, pelo amor de Deus, eu sei que você já está aqui na igreja adventista. Pode soltar, pode trocar, Luciano, viu? Nós vamos ler capítulo 17 e depois no capítulo 18 de Atos. Pelo amor de Deus, ensine seu filho, ensine a sua filha a perseverar com o Senhor. Nem todos alcançarão o que esse camarada, que esse Vitor, o goleiro Vitor, alcançou. O auge, e ainda tomou a decisão de descer para servir ao Senhor. Não, mas quando ele ficar grande, quando ele crescer, então ele vai ser mais firme. Hoje é porque ele é criança. Não é isso não. Não é isso não, gente. Está errado. Está errado. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 22, verso 6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dela. Não se desvia não. Está vendo aí? Ele não contou a vida dele, mas se você for atrás, se você for buscar, muito bem, Luciano. O verso que nós vamos ler é esse aqui.
Se você for buscar a respeito da vida dele, você vai ver que a família dele ensinou a ele a respeitar Deus. Não, gente, não faça isso não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você deixa o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu não sei o que, dominar dentro de casa? Você prepara o arroz e feijão e ele diz assim: não, eu não quero comer isso. Eu quero comer uma macarronada hoje e faça aí, ó, prepara aí uma batata fritas. Você deixa ele fazer isso? Levante a mão, mãe, vó, tia, tio. Levante a mão que deixa a criança fazer isso dentro de casa. Levante a mão para me ver, por favor. Não fique com vergonha não. Levante a mão. Ninguém levantou a mão? Levantou? Eu sou uma delas mesmo. Você deixa a sua filha fazer isso, não é? Meu filho, minha filha não. Você deixa. Pronto. Está ensinando ele o caminho 100% errado. Nunca vai obedecer Deus. Nunca vai. Nunca. Porque se você faz os gostos dele, ele vai pensar que Deus é assim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você que não levantou as mãos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não levantou as mãos. Você não deixa o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, né, que é menor de idade, que é menor de tamanho, que é menor de tudo, dominar dentro de casa. Você não deixa. Você não levantou a mão porque você não deixa. E por que quando chega na hora de transgredir a lei de Deus, você ainda vai com ele? E por que quando chega na hora de transgredir a lei de Deus, não foi porque a professora disse que eu tenho que ir? Eu não entendo. Não estou entendendo. Se ele quer uma comida diferente, você não faz. Porque não é ele que manda dentro de casa. Agora, se em obediência à professora, você ainda vai com ele. Eu não estou entendendo. Onde é que está a coisa? Onde é que está a razão? Não entendo. Eu preciso passar no psiquiatra, psicólogo, não sei o quê, para poder entender essa razão. Como é que para transgredir a lei de Deus, o seu filho tem autoridade? E você ainda vai com ele. Agora, simplesmente mudar um prato de comida dentro de casa, ele não tem autoridade. Eu tenho uma filha que está no 6º ano. Vai no 6º ano? Está no 6º ano. Não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Não vai ter a festinha. Não vai. Não é só no encerramento. Não vai. Não, porque a gente vai. Não vai. Porque quem tem que cuidar dos princípios do meu filho é quem? A professora? Sou eu. Responsável diante de Deus pelo seu filho é você. Ah, ainda bem, irmão Luiz, que ele não é meu filho, ela não é minha filha, é minha neta, ela tem a mãe dela, ela tem o pai dele, e tal, quem manda é ele. Não, quem manda é você. Não é você, não está dentro da sua casa, não está sob a sua responsabilidade. Deus incute a responsabilidade a você. Não é você que está dando arroz e feijão. Não é você que diz assim: pai, eu não quero que faça isso. E por que para transgredir a lei de Deus, a gente deixa, a gente faz, a gente ajuda, a gente compartilha? Eu não entendo. Estou parecendo que estou bravo? Eu não entendo. Eu não entendo como é que o professor de esporte do seu filho, o professor de matemática do seu filho, o professor de história do seu filho, o professor de desenho do seu filho, o professor de sei lá o quê, manda na sua casa sem ter vindo nem na sua casa, nunca veio. É ele quem manda. Porque o seu filho chegou dizendo assim: sábado vai ter isso, isso e isso, e você vai com ele. Ensine o seu filho no caminho em que deve andar. Solte o outro aí, Luciano, por favor. Ensine o seu filho. Ah, não, vamos ler isso aqui. Paulo, segundo o quê? O costume foi procurado e por 3 sábados. Por quantos sábados? Por 3 sábados. Fez o quê? 3 sábados. Está dizendo aqui domingo?
você que está me ouvindo aí, a Bíblia, Atos capítulo 17, verso 2, está dizendo que o apóstolo Paulo foi lá no dia de domingo? Não, sábado. Pode procurar aqui, ó. Está aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica. E você pode pegar a Bíblia de Testemunho de Jeová, Bíblia de crente, Bíblia de descrente, Bíblia de não sei o quê. As Bíblias são todas iguais. A palavra de Deus, ela é sobre todas as coisas. Se você saiu de casa para frequentar uma igreja, você precisa se submeter à igreja, certo? Errado. Você precisa se submeter à palavra de Deus. Não é a igreja que a gente se submete. Não, por que você não faz nada no sábado? Não, porque eu sou daquela igreja que não faz nada. Mas já se viu isso? A igreja não tem nada com isso. A igreja adventista do sétimo dia não tem nada com isso. A única coisa que a igreja adventista fez foi aceitar a palavra de Deus. Mas não foi ela que fez o sábado. Não foi ela que estabeleceu o sábado. Então, pelo amor de Deus, nunca diga, porque o pessoal aí fora diz, fala com o seu pastor para liberar. Não existe isso. A conversa é entre você e quem? E Deus. Conversa com Deus, você libera. Aí ele vai dizer assim, tá. Então arranca essa folha aí, ó. Arranca essa folha, que aí não vai ter mais. Eu acredito que ele vai dizer isso. Porque se fosse necessário mudar a lei de Deus, Jesus Cristo não teria vindo para morrer pelos seres humanos. Você seria salvo de qualquer jeito. Não, gente, ou a gente bota o pingo no i, ou o inimigo vai nos estragar dentro da igreja. Sobe o outro aí, Luciano, por favor. Nós já estamos terminando, eu já estou ficando com fome. Não vi nada de sair de casa, meu papel de som também. Olha que coisa. Não, isso aqui é fantástico. E aí eu lembro que presta atenção, isso aqui é fantástico. Procedimentos necessários. Então eu já fui para o quartel sabendo que eu não voltaria durante um mês. Eu me lembro que no dia 22 de abril seria dia mundial dos bravadores, eu pregaria na minha igreja. Só que na sexta-feira, quando nós estávamos para poder ir embora, deu-se a escala de serviço para o final de semana. E o comandante começou a ler, o capitão Alexandre Rocha começou a ler. Isso é fantástico, essa história. Ele chegou no número 135, soldado Macena. Eu estaria de serviço no sábado. E no exército, se você negar tirar o serviço armado, é um crime. Você pode ser preso por isso. E eu tentei trocar o serviço com algum amigo meu. Eu me lembro que o capitão falou assim, olha, ninguém está autorizado a trocar de serviço com o soldado Macena, ninguém. E aí na madrugada de sexta para sábado, eu me levantei, coloquei meu fardamento e fui pro quartel. Eu me lembro que o meu comandante estava lá e a guarda também. E ele falou assim, eu sabia que você ia vir. Eu falei para ele, na verdade, capitão, estou me poupando trabalho. Porque eu vim aqui para ser preso, para ser punido, eu não vou tirar o serviço, eu me recuso. E ele então está com o sargento para efetuar a minha prisão, ele está com o sargento Edson, e eu fui preso. 7 da manhã do sábado. Foi preso para não trabalhar No máximo no quartel, ter serviço no no outro quartel. quartel, na rua, que era o Comando Militar. Comando Militar do Sudeste, e onde fica todos os comandantes do estado de São Paulo. Como a notícia chegou lá, esse general queria saber quem era o soldado no subordinado. Ele falou, soldado, seu inútil, por que você não quer tirar serviço no sábado? Você é incompetente. Você não honra essa farda verde que você veste. E eu falei, general, o senhor me permite falar com o senhor livremente? Ele tirou as divisas dele de general. Eu me lembro que eu tirei as divisas de soldado. E eu falei para ele assim, senhor Carvalho, se eu não sou fiel a Deus, que eu digo que é o mais importante na minha vida, o senhor realmente acha que eu vou ser fiel às suas ordens como general, como meu comandante? Ele colocou de volta as divisas, quando eu coloquei, ele falou assim, some da minha frente. E ele tinha algumas coisas na mesa dele, caneta, sabe? Algumas coisas assim no escritório, ele começou a jogar em mim.
gritar, some daqui, some daqui. E aí eu fui para casa, na quarta-feira existia esse rebuto dentro do quartel, põe a melhor faca, que está acontecendo negócio hoje. E eu coloquei. E o corneteiro deu o aviso, na corneta que tinha um oficial general. Então foi-se feito todas as honrarias para ele, ele subiu no palanque junto com o meu comandante, o tenente coronel, e aí depois ele pediu a palavra para o coronel. E falou assim, existem soldados nessa unidade que não prestam, existem soldados aqui que não honram a farda que vestem. E aí eu me lembro que ele parou o discurso. E aí o porta-voz falou no microfone, nós pedimos agora para que se coloque à frente o soldado 35 Macena. Aí eu pensei, nossa, vocês expulso do exército, eu não acredito. E aí depois que eu me coloquei à frente, o general voltou o discurso. Mas existem soldados aqui que têm moral, existem soldados cujo caráter é altíssimo, existem soldados que não abrem a mão dos seus princípios, existem soldados que eu queria que os meus filhos fossem como ele. O soldado 35 Macena representa tudo isso. Então eu estou parando na minha frente, o general desceu do palanque e ele me condecorou com uma medalha, uma das mais altas condecorações do exército. Viu aí? Foi condecorado. Depois, eu encontrei o sargento que efetuou a minha prisão. E ele me encontrou na rua. E ele falou assim, Macena, você ainda é desbravador? Eu falei, sou, sargento, mas já passou tanto tempo que o senhor ainda vai ficar fazendo chacota comigo, escoteirinho, alguma coisa assim. E ele falou assim, não é que no dia que você foi preso e você tirou sua farda, nós fomos olhar os bolsos da sua farda e tinha um folheto promovendo o clube de desbravadores. Acabei tomando estudos bíblicos, me batizei, eu sou desbravador, vou me investir em líder de desbravadores e eu queria um lenço seu. Você pode me dar um lenço seu? Então, essa influência que eu tive no exército, sem dúvidas, eu devo ao clube de desbravadores. Viu aí? Precisamos educar nossos filhos, netos, sobrinhos, pessoas que estão do nosso lado, para ir para onde? Para o céu, gente. Não adianta você andar, ouvir a igreja, se não está sendo, se não está colocando, se não está assentando no seu coração o desejo de servir a Deus, servir unicamente a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, veja que coisa interessante, a Bíblia de Jerusalém nos diz aqui, Isaías 58, verso 13 e 14, você pode botar aí, Luciano, por favor? A gente viu o testemunho desse soldado, preferiu ir preso, mas depois ele foi condecorado, né? Recebeu medalha de honra. Vou guardar o sábado. Nós, não sei se você já assistiu também ao filme The Mundos, Até o Último Homem. Não é esse, Luciano? Até o Último Homem. Também um adventista que foi para a guerra sem arma. Vamos lá então. Aqui diz assim, ó. Se desviares o teu pé, como assim? O pé? Se desviares o teu pé, essa é naturalmente a expressão que a gente conhece na nossa Bíblia. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus interesses, cuidar dos seus interesses, seu negócio. Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, para você entender como é que está escrito em Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Preste atenção como é que está escrito. Se te desviares de violar o sábado, por favor, desculpa, deixa eu ler direito, a minha mente está ainda na minha versão. Se te absteres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, chamando ao sábado deleitoso e venerável dia de Iavé, e se honrares abstendo-te de viagens. Se desviar, volta lá para o 13. Vigiar teus pés. Esses teus pés aqui, na nossa versão,
se cuidares do teu pé, é fazer viagem no dia de sábado. É essa a informação que a Bíblia de Jerusalém está nos dando. É uma coisa a mais? Não. Só está explicando o que é desviar o pé. Desviar o pé é fazer viagem no dia de sábado. Está certo ou está errado? Está errado. É essa a informação bíblica. Está errado. Aí eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Vou pegar o ônibus que sai sexta-feira, 4 horas da tarde, daqui de Teotônio me leva. Mas se você é uma pessoa que guarda a palavra de Deus no seu coração, você vai fazer isso? Não. Você vai pegar um ônibus que sai na segunda-feira, ou na terça, ou sai no domingo, para não adentrar o sábado fazendo viagem. Pergunta. Se viajar com? Se viajar com o próprio carro. Eu sinto ter que lhe dizer que a Bíblia não negocia o meio de transporte. Não negocia o meio de transporte. É a viagem que você está fazendo. Até porque nessa época não existia carro, nem bicicleta, nem moto. Não é? Era um jumentinho, um cavalo, a pé. Mas, irmão, eu vou para a missão, que lá vai ter um curso. Não, tá certo. Você vai. Tá certo? Você vai estar em missão. É diferente. O que Jesus Cristo disse? Os sacerdotes transgridem o sábado e ficam sem culpa, porque eles estão fazendo uma ação necessária naquele dia. Tem algumas ações que são desnecessárias, mesmo sendo a missão que faz, tem. E elas fazem no sábado? Não, eles fazem no domingo. Pode observar. Eles fazem no domingo. Mesmo sendo a missão, quando é uma ação que não é de cunho religioso, eles fazem no domingo. Precisa observar até isso. E graças a Deus que os nossos pastores também observam isso. A gente precisa botar o pingo no i. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Vai chegar um tempo de que não vai haver mais tempo. Infelizmente, o mundo endurece o nosso coração. O mundo transforma o nosso coração. E a maioria faz mais mal. É muito fácil você aderir a uma igreja e já começar a devolver o dízimo, porque todo mundo faz. Todas as igrejas falam do dízimo. Se bem que hoje a gente tem na internet muita gente falando mal, falando contra. Mas todo mundo sabe que precisa devolver o dízimo. Mas guardar o sábado, mesmo os adventistas, precisam passar por uma lição bíblica para poder guardar. Você que está me escutando pode estar pensando assim, mas o sábado é dos judeus. O sábado foi dado para os judeus. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, do verso 1, 2 e 3. Nós não vamos ler aqui na igreja, mas você que está em casa me escutando, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3. E você vai ver que naquela época não existia nenhum judeu, nenhum israelita, nenhum hebreu para guardar o sábado. Se existia, era somente Adão e Eva. Não era Adão e Eva. Tem mais um vídeo, Luciano? Bota aí pra gente, mais um vídeo. Olha que coisa interessante. Nós já vimos
Irmãos, crente no mundo, ó, tá dando de caixa. Mas crente de verdade, que assume Jesus e dele não se envergonha, não são muitos, infelizmente. Crente devagar, quase parando, crente morno, tem demais. Tá vendo aí? O que o mundo precisa ver é crente quente. É crente como? Não fanático, fervendo. Nada disso. Mas gente decidida, gente assumida. Tá vendo aí? Gente que quando a multidão está gritando assim, hosanas e hosanas ao rei, faz coro com a multidão. Mas quando a multidão começa a gritar, crucificam, continua gritando hosanas e hosanas ao rei. O mundo precisa ver crente assim, que é crente aqui dentro da igreja e é crente lá na faculdade, num ambiente muitas vezes hostil ao evangelho. Muito bem. O mundo precisa de crente que é crente aqui e é crente lá dentro da firma, lá da empresa, onde os caras só ficam falando bobagem, futilidades, onde usam termos baixos e falam de suas aventuras amorosas, ilícitas, e você age com pureza e com fidelidade nesse ambiente hostil. É desse tipo de crente que o mundo precisa ver. Crente que age com honestidade, com integridade, quando lamentavelmente muitas pessoas têm se lançado ao expediente da desonestidade, da falsidade. Corramos, diz Paulo, com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos erguer nossa cabeça e assumir a nossa fé, o nosso Deus, mesmo que às vezes seja difícil para a gente. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que você respira, se fosse possível ao ser humano ser salvo, transgredindo a lei de Deus, Jesus Cristo não teria vindo dar a vida dele por nós. Não teria. Você seria salvo, o mundo seria salvo de qualquer jeito. Nós íamos ler ainda Atos capítulo 18, do verso 1 até o verso 4, você pode ler em casa. Apocalipse capítulo 14, verso 12. E Apocalipse capítulo 22, verso 14. Mas o nosso tempo já está assim, bastante corrido. Já passamos do tempo. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar com entusiasmo o hino de número 288. 288. Fiel a toda prova. É desse tipo de jovem que a gente precisa. Dos desafios deste meu viver, para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder
ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito, quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Deus majestoso, Pai grandioso, que vive em meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou, tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Irmãos, fidelidade é uma coisa esperada por Deus. Ele espera isso de mim e de você. Ele não vai levar para o céu pessoas que foram fiéis a si mesmo. Ele vai levar para o céu pessoas que são fiéis a Ele. Porque lá o governo é dele. Aqui na terra a gente oscila ainda entre o governo de Cristo e o governo de Satanás. E às vezes a gente pende para um lado e pende para o outro. Esse não é o modo correto de ser. Santíssimo Deus que está nos céus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a toda prova. Ajuda-nos, Senhor, a ajudarmos aos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos parentes, a também serem fiéis a toda prova. Perdoa os nossos pecados, abençoe o teu povo, dirige os nossos passos. Nós estamos voltando agora para casa e vamos enfrentar uma semana cheia de provações, cheia de pressões. Por favor, faze-nos, Senhor, lembrar das palavras que precisam ser guardadas em nossos corações, para entendermos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.